Vocês prestem atenção que aqui, olha, eu tenho um ponto de reversão aqui, ó, tá? Vocês só vão entender quando o preço está chegando numa região, tá? Vocês vão entender quando vocês identificarem uma região. E esses pontos aqui são os pontos mais fáceis para se identificar no gráfico, ó, que é onde encerra a venda, ó, e abre compra, ó. Encerra a compra e abre venda, ó. Ah, encerrou a venda, abriu compra bem aqui. Aqui já encerrou a compra, ó, abriu uma venda. Então, isso aqui, olha, quem ainda não sabe esses pontos aqui, já é bom ir treinando os olhos, tá? Já é bom ir fazendo isso. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto de reversão aqui, olha, de compra para venda. Aqui, de novo, eu tenho um ponto de reversão de compra para venda. Aqui novamente, aqui também, e assim vai, tá? Aqui eu tenho venda se encerrando e abrindo compra, então tem um ponto de reversão de venda para compra. Então, galera, isso aqui são os pontos que vocês logo têm que aprender a identificar. Esse aqui foi o primeiro ponto que eu aprendi a identificar, tá? Eu aprendi a identificar. Agora aqui, por exemplo, se bem aqui, olha, vou dar uma olhadinha aqui numa. Vou colocar essa vela aqui como exemplo aqui, ó. Isso aqui são outros pontos aqui que a gente vai pegando aqui no gráfico, tá? Então aqui, olha, vocês vão ver, né? Antes dessa vela aqui, ó, essa vela aqui ela é diferente, é a única vela diferente que está aqui nesse meio aqui, tá? Então você vai olhar para isso aqui, aprender a fazer isso aqui, essa identificação, tá? Essa identificação aqui. Então bora lá. O que é que nós temos aqui? Apareceu essa vela vermelha aqui e ela é um comando. Ótimo. Então você já identificou. Você já sabe o que é um comando de alta, você já sabe o que é um comando de baixa. Correto. Aqui nós temos um comando de alta aqui, ó. E aqui, bem aqui nós temos um comando de baixa, que é o mesmo candle aqui, ó. Isso aqui é um comando também. Então você vai observar aqui, ó, né? Depois de um preço neutro, que foi o doji, nós tivemos aqui um microlote comprador. Ótimo. Quando encerrou o microlote comprador, nós tivemos aqui um candle de baixa. Esse comando. Beleza, ótimo. Agora você vai observar um detalhe muito interessante aqui, tá? Muito interessante. O que é que vocês vão observar? Se eu tive aqui um microlote comprador, ou seja, depois desse preço neutro aqui, que é o doji, tá? Isso aqui é neutro, tá, galera? Então aqui eu tenho um preço antes dele e aqui eu tenho um novo preço. Porque isso aqui é neutro, tá? Vocês têm que se ligarem nisso aqui, ó. Esse preço aqui ele é neutro. Então, o que aconteceu antes dele não tem nada a ver com ele, é um preço diferente. E o que aconteceu depois desse doji também é um preço diferente, é um novo preço, tá? É como se a tendência de alta se encerrasse e o preço revertesse para baixa. Então, aqui nós temos um lote e aqui nós temos um outro lote, ó. Correto? Então, observe que eu tenho uma pernada de alta, encerrou a pernada de alta, aqui eu tenho uma pernada de baixa. Certo? Então, uma vez identificando isso aí, eu olho para cá e vou observar. Se eu tenho um candle vermelho no meio desses candles verdes aí, que para cá ainda iria acontecer, então a gente vai só
fazer a leitura até aqui nesse candle. Beleza? Então, você identificou, tá? Isso aqui são detalhes importantíssimos, galera. Detalhes importantíssimos, tá? Preço neutro. Foi rompida a defesa superior. Primeiro candle que veio lá de dentro, olha. Olha só. Saiu rompendo tudo aqui para trás. E se encerrou fechado. Ótimo. Fechou o preço aqui. Agora aqui eu tenho um novo preço. Novamente eu tenho um novo preço. Por que, Saboia? Porque esse preço aqui fechou exatamente aqui, não deixou pavio, certo? Próximo candle abriu ao lado, deixou um pavio na parte superior, ok? E deixou um pavio na parte inferior, correto? Temos aqui um pavio na parte inferior. Agora a gente vai fazer aqui algo interessante aqui, que vai ser essa leitura. Qual seria a leitura aqui? A leitura aqui é a seguinte, tá? Se nós tínhamos aqui, olha só, nós tínhamos aqui esse candle anterior, que ele abriu aqui e fechou aqui, mas o lote ele só se encerra aqui em cima, porque aqui nós temos um lote comprador aqui. É um micro lote comprador. Beleza. Então, vamos lá. A pernada, né, galera? Pernada de alta se encerrou aqui em cima. Ela não se encerrou aqui, se encerrou aqui, tá? Depois desse candle aqui, olha, como era a compra que estava agindo, aí veio a venda agir. Olha só. Presta atenção, galera. O preço abriu aqui, os vendedores saíram atacando aqui. Atacaram até aqui na ponta do pavio, porque da ponta do pavio para cima os compradores entraram em ação. Beleza? Então, o que acontece? Novamente, olha, quando o preço ele encerrou aqui, olha, lá vem a venda de novo, olha. Cobrir o que foi deixado para trás. Se da abertura do candle aqui até a ponta desse pavio foi a ação da venda, certo? Então aqui, ó, esse candle veio cobrir o que ficou aqui para trás, certo? Só que para ele cobrir aqui, tá? Para esse candle cobrir aqui, e nesse caso a venda vencer essa luta aqui, esse candle aqui ele teria que se manter abaixo, olha. Você tá entendendo? Esse candle aqui teria que se manter abaixo aqui. Então ele veio até aqui, olha. Só que ele não conseguiu, né? No caso, a venda não conseguiu se manter fora desse pavio aí. Porque os compradores que antes estavam aqui, olha, eles pularam aqui e empurraram o preço para cima, então eles conseguiram vencer essa batalha. Você está entendendo? Conseguiram vencer essa batalha. Então, se esse candle aqui ele não consegue romper o pavio aqui, porque foi o. Olha só, quando começou aqui essa pequena pernada de alta, tá? O único pavio que apareceu aqui foi esse aqui. E interessante que esse candle aqui, ele é o segundo e o último candle dessa pequena movimentação de alta aqui, tá? É o segundo e o último candle dessa pequena movimentação de alta. Então, o único pavio que apareceu aqui foi esse. Tivemos ação da venda, da abertura do candle até aqui, e depois tivemos ação da compra da ponta do pavio até aqui em cima, onde o candle se encerrou. Então, deixou registrado aqui essa defesa importantíssima aí. Correto? Tivemos aí essa defesa importantíssima aí. Agora, perceba uma coisa. Se a venda veio aqui, olha, tentar cobrir esse rastro aqui, não conseguiu, porque esse candle não conseguiu superar esse pavio, né? Então agora a gente tem leitura para compra, tá? A gente tem leitura para compra. Próximo candle esperaria abrir ou tocar na ponta do pavio, se negativasse um pouquinho daria ótimo também, porque o candle agora ele tende a se manter acima do pavio, já que essa venda aqui não superou esse pavio aqui. Você está entendendo? Então, teremos leitura para compra aqui. Tanto é que o candle subiu, tá? Subiu. Só que aqui eu não pegaria por conta do gap, galera.
porque o candle ele abriu fora da região. Então, quando for assim, você abandona a operação. Mas se o candle abrir com gap dentro da região, então você pode pegar. Por exemplo, se esse candle aqui abrisse aqui em cima, você esperaria ele vir tocar no pavio para você efetuar a sua compra, certo? Agora aqui fora não. Mas a leitura está aqui, entendeu? Foi lá, tentou romper, não conseguiu romper. Próximo candle, espera abrir, tocar no pavio e você efetua a sua compra. Agora, outro detalhe importante. Outro detalhe importante. Vamos lá, vou apagar aqui. Espero que vocês tenham entendido isso aí. Tá? Assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias, galera. Isso vai ajudar muito vocês, tá bom? Assistam, por favor, galera. Então, bora lá. Se esse candle aqui, olha, sendo de baixa, ok? Se ele abrisse e, olha aqui, galera, rompesse o pavio, tá? Rompesse aqui o pavio, beleza? Vamos marcar o pavio, aqui, ó. Marcamos o pavio, certo? Então, eu deveria pegar os 50% dele aqui? Não. Agora não. Isso aqui vai ser um detalhe, um ponto-chave importante aqui que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Se esse candle aqui, olha, ele fosse um candle que tivesse rompido uma região aqui para trás, por exemplo, esse candle aqui, ó. Esse candle é importante porque ele rompeu uma região aqui para trás. Ótimo. Esse candle aqui, ó, ele não rompeu nada aqui para trás. Ele apenas está dando continuidade a um rompimento aqui, mas ele mesmo não rompeu nada aqui para trás. Tá bom? Então, se ele não rompeu nada aqui para trás, o que é que eu devo fazer? Eu devo esperar aqui, olha, se caso uma compra vier, testar a abertura desse candle aqui e se encerrar abaixo, ok? Aqui eu tenho leitura para venda, tá? Por que, Saboia? Porque esse candle aqui, ele rompe essa defesa. Beleza, rompeu, venceu a defesa. Agora, se vai um preço contrário e testa a região aqui, ele tem que testar para romper esse candle aqui. Aí sim, eu pegaria os 50% do candle que rompesse essa região aqui. Agora, se ele vai lá, testa a abertura e não rompe, então, nesse caso, eu tenho leitura para venda. Eu espero o próximo candle abrir, tocar na defesa e eu efetuo aqui a minha venda. Correto? Então, vamos lá. Eu espero que vocês tenham entendido aqui essa parte aqui. Vou pegar um exemplo aqui, em alguma região aqui, por exemplo. Olha aqui, por exemplo, aqui, ó. Esse candle está rompendo uma região aqui, ó. Só que ele está se mantendo dentro de uma outra região. Fechou dentro de uma região. Então é perigoso aqui, nesse momento, eu pegar 50%. Então o que eu devo fazer aqui? Como eu tenho essa região aqui, olha, que é a região mais alta daqui, certo? Deixa eu colocar aqui de branco, que eu acho que se destaca mais aqui para vocês aqui. Ótimo. Ok. Ok. Então, como essa região aqui ela é a região mais alta aqui, né? Esse candle ele rompe aqui, mas se, olha só, ele fecha dentro dessa defesa aqui. Então, eu não posso pegar 50% aqui, tá? Eu não posso pegar 50% aqui. Por quê? Porque aqui nesse caso, como esse candle aqui, olha, ele rompe a região aqui, mas como ele se fechou aqui dentro, esse candle aqui agora, ele pode bater na defesa e cair agora, tá? Ele pode cair agora, bater na defesa e cair, entendeu? Então, eu não posso jamais pegar os 50% aqui. Ele pode até pagar os 50% aqui e se manter por aqui, entendeu? Mas é perigoso, tá? É perigoso. Agora, como esse candle ele rompe essa região aqui, eu tenho que esperar um próximo candle vir aqui, olha,
bater na abertura dele aqui e retrair. Se caso não romper aqui a abertura, não romper o pavio, né, eu tenho leitura para compra aqui. Eu vou esperar o preço abrir, tocar na defesa ou nos 50% desse pavio aqui e vou efetuar minha compra, tá, galera? Todo preço que rompe uma região e não consegue romper uma outra região, olha aqui, ó. Olha, o preço ele tende a descer. Tá bem aqui, ó, na face de vocês aqui, ó. Tá, bora lá. Olha o que aconteceu aí, galera. Então tem aqui o pavio mais alto da região. Eu pausei aqui, congelei a imagem e expliquei para vocês aqui o que eu estava explicando, tá? Aconteceu. Tá? E isso é a experiência de alguém que já está há tempo nesse mercado, entendeu? Então, olha, se pegasse aqui os 50%, teria dado aqui uma vitória mais apertado, mas não, vocês veem que o candle se encerrou vermelho. O candle se encerrou vermelho aqui. Por quê? Era aquilo que eu estava falando para vocês, olha. Rompeu uma região e se manteve dentro de outro, preço fechado, ó. Então agora o próximo candle era abrir, tocar no pavio e olha aí o que aconteceu aí, o preço caiu, entendeu? Aqui é leitura para venda, galera. Por que eu não posso pegar nos 50% aqui? Porque aqui o preço vai ter liberdade para cair agora, por conta da região aqui que não foi superada. Observe que esse candle aqui, olha, demonstra volume, demonstra força, rompe uma região. Esse candle é um candle de força, muito bem, beleza. Mas o que acontece aqui é que ele se encerra dentro dessa defesa aqui, que é o ponto mais alto de toda essa região aqui, ó. Ele é o ponto mais alto. Então agora, como eu tenho leitura para venda, eu jamais posso pegar uma retração aqui se o preço vem aqui. Por quê? Porque agora a venda ela tem liberdade para trabalhar e você não sabe onde é que ela vai parar. Entendeu? Ela pode bater os 50% e retrair, como aconteceu aqui. Ela pode romper, se encerrando um pouco abaixo, e ela pode continuar aqui. Entendeu? Porque aqui nós temos leitura para venda. Agora aqui já é diferente, tá? Se eu tivesse na hora aqui, olha, eu pegaria essa venda, porque esse candle aqui rompeu toda essa região, mas se manteve fechado, encerrou-se fechado dentro dessa outra região aqui, olha, não conseguiu superar o ponto mais alto, que é esse pavio aqui, certo? Então, aqui seria a minha vitória. Agora, aqui eu pegaria de novo, galera, pegaria essa compra aqui. Por que eu pegaria essa compra? Porque já que esse candle aqui é um candle que rompe essa região, então ele é identificado como um candle de força. Muito bem? Então, ele é identificado como um candle de força. Maravilha, Sabó. E agora? Como a venda veio aqui pagar a leitura aqui de cima, né? Pagou, testou os 50% e se manteve acima dos 50%, então, meu amigo, nós temos leitura para compra agora, tá? Já que essa venda aqui não conseguiu superar os 50% dessa vela de força e rompeu essa região, tá? Então, galera, é muito simples, tá?